Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Mães indignadas reclamam da demora para o atendimento de crianças na UPA. Mais uma vez, a denúncia e a preocupação com o descarte de esgoto em Patos de Minas. Falta de atenção com a sinalização de trânsito provoca batida entre veículos na Major Gotti. Ciclista morre após ser atropelado por caminhão em rodovia. Após danos provocados por rompimento de caixa d'água, Amparo Maternal pede ajuda. Associações unem forças e lançam campanha de combate à violência contra a mulher. Esperança Azul promove ação para conscientizar sobre o transtorno do espectro autista. Movimentação tranquila no segundo dia de provas do Enem em Patos de Minas. Os gols e o show da torcida alvinegra em mais uma vitória do Atlético no Brasileirão. Patos de Minas registra apenas 2 novos casos da Covid-19. E boletim diz que não há patenses internados por causa da doença. Tem também a análise da notícia e você sabe, né? Muito mais informações a partir de agora no NTV News. Um violento acidente envolvendo 2 veículos foi registrado na manhã desse domingo na rua Major Gotti, em Patos de Minas. Mas apesar dos estragos e da gravidade, por sorte, ninguém se feriu. O fato aconteceu entre as ruas Major Gotti e Jaime Ramos. Um dos condutores seguia pela Jaime Ramos quando, ao realizar o cruzamento com a Major Gotti, bateu na lateral do veículo que subia a via sentido Parque de Exposições. Segundo a Polícia Militar, o que o condutor do carro prata afirma é que o condutor do outro veículo teria avançado o sinal vermelho. Ambos os veículos tiveram danos materiais. A parte da frente do carro prata ficou destruída, até com pedaços de veículo espalhados pela via. Mas apesar dos estragos, não houve feridos. Bom, aqui foi um acidente de trânsito, um veículo subia a Major Gotti sentido Parque de Exposição. Segundo informações aqui dos próprios condutores, o sinal abriu, ele arrancou e um dos condutores que estava na Major Gotti, o sinal estava amarelo, ele acabou passando esse sinal e houve esse acidente. O acidente não resultou vítimas, apenas danos nos veículos, e graças a Deus, por coincidência, ambos os veículos possuíam pessoas idosas, direcionadas à campanha de vacinação. Mesmo sem ferimentos, foi necessário o apoio do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para prestar socorro a uma passageira idosa que teve a pressão alterada com o ocorrido. Um dos idosos ainda está dentro do veículo, ele furou o pneu estourou, ele cortou. Então foi necessário acionar o SAMU porque a pressão desse idoso ele subiu, estava alta, passando mal. E como o veículo não consegue, não há possibilidade de retirada do local, apenas na base do guincho, então foi acionado o SAMU. A documentação de ambos os veículos e condutores foi verificada e não foram encontradas irregularidades. Ambos os condutores são habilitados e os documentos todos em dias. No início da tarde desta segunda-feira, na BR-146, em Cruzeiro da Fortaleza, a Polícia Rodoviária registrou o atropelamento seguido de óbito de um jovem de 22 anos. O motorista do caminhão contou que seguia sentido Serra do Salitre, quando próximo ao trevo do distrito de Brejo Bonito, o ciclista que transitava pelo acostamento no sentido oposto entrou de repente à sua frente e, segundo ele, não foi possível evitar a batida. O jovem ciclista chegou a ser socorrido e encaminhado até o atendimento médico em Patos de Minas, mas não conseguiu resistir à gravidade dos ferimentos. O rompimento de uma caixa d'água nesse fim de semana danificou a estrutura de diversos cômodos no segundo andar do prédio onde funciona o Amparo Maternal. A entidade que presta assistência a crianças carentes em Patos de Minas precisa de ajuda. O rompimento da caixa d'água se deu devido ao mau funcionamento da boia. A infiltração atingiu diversos cômodos do segundo andar do Amparo Maternal, danificando incontáveis móveis e objetos. Ontem a gente participou do evento lá no Mocambo, com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Social, e a gente precisou de algumas mesas. Aí a Liliane, nossa pedagoga, veio para buscar. Assim que ela entrou, já estava a água saindo pelo portão, ela já me ligou, já filmou, já mostrou.
Aí acabamos o evento, viemos direto para cá. A caixa d'água foi reparada, mas as goteiras continuam devido às infiltrações e outros móveis e periféricos no local ainda estão ameaçados de molhar, incluindo esta sala, com diversos arquivos, violões e até mesmo um teclado. Desligamos toda a rede elétrica, né, para não correr perigo de outras coisas piores. Desligamos a água, ligamos para os bombeiros militares. Um tempo depois eles apareceram, olharam e viu que não tinha perigo de nenhum tipo de desabamento, que era o que a gente estava com medo. E fechamos, desligamos tudo, fechamos, e hoje a gente veio para limpar. Infelizmente tivemos que dispensar as crianças. De acordo com o laudo dos bombeiros, o teto não corre risco de desabar e a estrutura do prédio não foi condenada. Mas segundo a avaliação de um eletricista, toda a fiação foi queimada. A previsão é que as atividades continuem suspensas por pelo menos 3 dias. O Amparo Maternal assiste cerca de 200 famílias, das quais 75 crianças com idades entre 4 a 17 anos frequentam presencialmente e outras 40 por meio de ensino remoto. E de todos os locais mais afetados aqui do Amparo Maternal, a sala de computação foi o mais afetado. 13 computadores foram molhados, o local ainda está pingando e o sistema de rede aqui do Amparo Maternal também foi danificado. A associação vive por meio de doações e dependerá de ajuda da população para realizar os reparos no teto, na parte elétrica e na rede de internet. E agora nós estamos começando o Natal, nós estamos em campanha de cartinhas, adota uma cartinha. Então veio e acontecer isso numa hora assim, sabe, é muito ruim. Mas a gente não sabe, né? O que de repente pode até se tornar bom. Então a gente precisa de ajuda. Quem puder nos ajudar, o nosso telefone é 3825-5010. E o Amparo Maternal fica na Vereador João Pacheco, 944, no bairro Várzea. Depois do intervalo, associações unem forças e lançam campanha de combate à violência contra a mulher em Patos de Minas. Esperança Azul promove ação para conscientizar sobre o transtorno do espectro autista. O projeto Unidos pela Cidadania promoveu o evento neste domingo para o lançamento da campanha Elas e Eles por Elas, voltada ao combate à violência contra a mulher. O Parque do Mocambo foi o espaço escolhido para promover o evento Unidos pela Cidadania, que serviu também para o lançamento da campanha Elas e Eles por Elas. O momento foi uma oportunidade de articulação da rede de proteção social, que envolve o Poder Público Municipal, a Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, Terceiro Setor, integrantes do Sistema S e Unipam. E o objetivo foi levar informação à sociedade sobre a importância do combate à violência contra a mulher. Buscamos, de alguma forma, sensibilizar a comunidade. E a comunidade, quando nós falamos isso, no sentido amplo, né, de como que nós podemos atuar quando alguém precisa da nossa ajuda para combater essa violência que é silenciosa e muitas vezes nós não temos a coragem. Então nós queremos despertar a consciência tanto dos homens quanto das mulheres, porque normalmente ainda há um preconceito muito grande, um machismo estrutural das nossas comunidades, em que só mulher fala sobre isso. Então nós queremos que elas e eles estejam por nós. A proposta é integrar a todos os órgãos, bem como a própria comunidade, em prol do apoio às mulheres. E por meio da rede social, a campanha já iniciou a hashtag Elas e Eles por Elas, da Rede Patos, como forma de espalhar informação e acolher mais pessoas para a causa. A nossa ideia é criar espaços de acolhida com pessoas formadas e capacitadas para acolher essas mulheres nos rincões, aonde elas estiverem. O que você pode fazer para ajudar alguém? No Disque Denúncia, nós temos o canal do 180, que é muito difundido. Nós temos também 190, nós temos vários trabalhos e a delegacia virtual que as mulheres podem acessar. E eu também faço a propaganda aqui da nossa Rede Patos no Instagram, que tem todos os canais de como você pode proceder para receber a nossa ajuda de forma discreta e acolhedora, sem nenhum tipo de julgamento. E a proposta é que a campanha seja permanente, com visitas programadas para as demais localidades do município e de cidades vizinhas.
Na verdade, nós temos um grupo de articulação da rede muito organizado e um planejamento estratégico para 10 anos. Então, o nosso trabalho, ele é contínuo. Todos os meses nós vamos nos reunir e nós vamos difundir isso para locais mais distantes. Então, nós temos um planejamento para esses 10 anos de alinhar a educação que transforma, então nós vamos fazer no eixo da educação, da sensibilização da rede de atendimento, e nós vamos também trabalhar com a cultura de paz, que nada mais é que a justiça restaurativa, trabalhando valores humanizantes em cada um de nós. Ainda sobre este evento, também foram realizadas ações por membros da Associação Esperança Azul para conscientizar a população sobre o espectro autista. O momento realizado pela Associação Esperança Azul serviu para trabalhar a conscientização junto à população do que é o transtorno do espectro autista, o TEA, além da importância do diagnóstico precoce e das formas de tratamentos e terapias já existentes. O autismo ainda é um tabu e ainda tem um certo preconceito com a criança autista. E nós queremos quebrar esse tabu, quebrar essa ideia de que se tem que uma pessoa autista é aquela pessoa que sai agredindo todo mundo, que sai batendo em todo mundo, que não consegue conviver com a sociedade. Hoje nós tivemos a apresentação de 3 crianças ali no palco agora, comprovando que as crianças, como devidamente estimuladas, elas conseguem superar as suas dificuldades do espectro autista e conviver em sociedade normalmente. O diagnóstico precoce é de suma importância para que as famílias iniciem as terapias o quanto antes, a fim de que a pessoa com TEA consiga ser integrada à sociedade da maneira mais natural possível. Eu acho que as terapias são muito importantes e quanto mais cedo iniciarem, melhores, né? Questão de socialização, questão do brincar funcional, questão de concentração, aprendizado. Eu acho muito importante essas terapias com a estimulação precoce. Além de depoimentos, também foram realizadas pinturas faciais, exposições fotográficas e distribuição de mudas, como forma de chamar a sociedade para o assunto de forma leve e lúdica. Uma oportunidade para as pessoas conhecerem melhor o aluno com espectro autista e, assim, saber como inseri-lo na sociedade de forma igualitária. A grande diferença é que quanto mais cedo você diagnostica o aluno, a criança com o espectro autista, mais fácil é a gente tirar ele desse espectro. A gente fala que não é uma doença, o autismo, mas é um estado em que a pessoa está, que ele pode ficar temporariamente ou ele pode ficar a vida inteira, ou ele pode aprofundar nesse espectro. E aí depende de quem? Depende da estimulação. Quanto mais estimulado, mais a criança se desenvolve e menos o espectro autista ele transparece. Hoje o diagnóstico está muito mais fácil, mas está acontecendo mais, né? Então, assim, a sociedade tem que saber lidar com essas crianças, adolescentes, para eles poderem ter uma qualidade de vida melhor. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para terça-feira em Patos de Minas e região. Movimentação tranquila no segundo dia de provas do Enem em Patos de Minas. Os gols e o show da torcida alvinegra em mais uma vitória do Atlético no Brasileirão. Neste domingo foi realizada em todo o país a segunda etapa das avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio. Em Patos de Minas, a movimentação foi tranquila. O Enem é dividido em 4 provas de questões de múltipla escolha que abordam conhecimentos das grandes áreas do exame: linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e redação. Neste domingo, as provas referentes ao segundo dia englobaram matemática, física, química e biologia. Um dia de muita expectativa para esses jovens que se prepararam o ano todo para estarem aqui. Eu sempre fui boa de matemática, a expectativa está lá em cima, mas questão que é o Enem está testando a gente ao máximo, né? Então, é se esforçar. A gente espera conseguir uma boa nota com isso e com a preparação que a gente teve no decorrer do ano. Mesmo com a mudança na aplicação das provas, passando a redação para o primeiro dia, para esses alunos não houve impacto com a alteração.
Eu acho que basicamente as matemáticas básicas, né, a biologia básica também, química, basicamente a matéria básica do Enem mesmo. Eu estudei bastante, né? Vamos ver como é que vai ser a prova, né? A do outro domingo eu achei bem fácil. Só o tema de redação que eu achei que foi meio fora da casinha, mas a prova estava bem fácil, estava bem dentro da expectativa do que eu tinha estudado. O exame também é a principal forma de ingresso no ensino superior público, pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, de obtenção de bolsas por meio do Programa Universidade para Todos, o ProUni, e de participação no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Por isso, a importância de se obter um bom resultado. Exatamente, as bolsas de estudo, a maioria dependem na base dessa nota, né? Então é se esforçar ao máximo e dar seu melhor. Você vai tentar para quê? Medicina. Estudou bastante? O ano inteiro, faz 2 anos. Eu não prestei do ano passado, estou prestando meu primeiro Enem. Pois é, segundo o INEP, os resultados das provas do Enem serão divulgados no dia 11 de fevereiro de 2022. O Instituto informou também que o comparecimento neste domingo, segundo dia de provas, foi de 70%. Depois de sair atrás no placar, o Atlético venceu o Fluminense de virada por 2-1 nesse domingo no Mineirão. O resultado colocou o Galo ainda mais perto de levantar a taça. Arquibancadas lotadas, festa alvinegra. O torcedor foi em peso ao Mineirão. Mas o Fluminense marcou primeiro, aos 13 minutos da etapa inicial. Marlon faz a cobrança e manda a bola na área, onde Manuel de cabeça abre o placar para os cariocas. O empate do Galo veio após lance confuso, que a arbitragem consultou o VAR e Hulk bateu certeiro, deixando tudo igual. O desempate veio na segunda etapa, também com bola parada. Aos 14 minutos, novamente coube a Hulk o protagonismo. A bola ainda desvia na barreira e vai parar no fundo do gol para a alegria do torcedor atleticano. Na coletiva pós-jogo, o técnico Cuca avaliou as dificuldades encontradas nesta reta final do campeonato e a necessidade do time alvinegro de se superar para assegurar o título do Brasileirão. É um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, porque no primeiro turno do campeonato, você joga o campeonato valendo 3 pontos. No segundo turno vale muito mais que os 3 pontos. Vale uma vaga na Libertadores, vale uma saída do Z4, vale uma chegada para ser campeão. Então é muito mais complicado, né? A gente tem falado isso e as chances e as condições de se chegar mais próximo ao título vão acontecendo e não existe nesse momento idade de equipes, né? Você não vai conseguir nem a equipe de cima da tabela, da ponta, que no caso somos nós. Se hoje a gente jogar com uma equipe no meio da tabela, como é o Fluminense, chegando na parte de cima, vai ser igual, porque a ansiedade é muito grande dos dois lados, a entrega é total, é 100%. Não que antes não seja, mas é diferente. A entrega é muito grande. Os jogadores vão ao limite, né? Você vê hoje um calor desse e a busca por encontrar a melhor situação no jogo não apareceu no primeiro tempo. O Fluminense começou melhor o jogo, fez o gol. É um time perigosíssimo no contra-ataque, com os 2 extremos muito rápido, com o pivô do centroavante, com os 3 volantes que marcam pra caramba e jogam, a bola aérea boa, e fica muito perigoso. Você tem que buscar, dentro da tua estrutura, se acalmar, procurar jogar um jogo mais sensato, mais tranquilo, mais sereno, para buscar as oportunidades. E nós, dentro disso, buscamos, empatamos o jogo e viramos. Eu acho que merecidamente, pelo segundo tempo, pelo que nós proporcionamos, né? O Fluminense no segundo tempo não teve assim mais chance clara, mas no primeiro tempo eles tiveram sim. Agora tem a previsão do tempo e o IMET indica a ocorrência de chuva no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro nesta terça-feira. Confira aí. Presentes de Natal que cabem no seu bolso é da New Color.
A terça-feira deve ser com céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Em Patos de Minas, mínima prevista de 21 e máxima de 30 graus. Em Presidente Olegário, as temperaturas variam de 21 a 29 graus. Em Lagamar, a máxima alcança os 30 graus. Em Cruzeiro da Fortaleza, os termômetros marcam entre 21 e 29 graus. E em Rio Paranaíba, mínima de 21 e máxima de 29 graus. A seguir, tem a análise da notícia. Patos de Minas registra apenas 2 novos casos da Covid. O boletim diz que não há patenses internados por causa da doença. Mães reclamam da demora para o atendimento de crianças na UPA. Vamos atualizar os números da Covid-19 em Patos de Minas. O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, publicado nesta segunda-feira, mostra que os casos tratados subiram para 17.181, 10 a mais que na sexta-feira, você observa aí. O percentual de cura está em 96,79%. De acordo com os dados, diminuiu o número de doentes que se recuperam em casa, né? No informe anterior eram 26, agora são 18. Podemos observar aí que apenas 2 novos casos da doença foram confirmados, elevando para 17.750 a quantidade de infectados. O boletim epidemiológico aponta também que não há registro de patenses internados por Covid-19. A gente analisa também, vamos mostrar aí, a taxa de ocupação hospitalar nas redes de saúde pública e privada, isso com atendimentos a pacientes de outros municípios, uma vez que, segundo as informações, como acabei de falar e acabamos de mostrar, não temos moradores de Patos de Minas internados. Neste comparativo aí, percebemos uma leve oscilação com um percentual de 5,3% de internações em leitos clínicos contra 2,56% do boletim anterior. No entanto, os dados publicados indicam que as UTIs permanecem zeradas, assim como no boletim da última sexta-feira. Para a análise da notícia, começando aqui com Gui Boaventura, nessa segunda-feira. Boa noite, Gui. Olá, Daí. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. A gente começando com os dados da Covid. Acompanhando esses números aí, chama a atenção. Hoje a grande notícia no Brasil é a tomada de posições de várias cidades e de algumas capitais do Brasil, né, em relação a festas de Ano Novo, em relação ao Carnaval. Nós já temos mais de 70 cidades no interior de São Paulo, cidades menores, que já cancelaram o Carnaval. E agora nós temos, no mínimo, 7 capitais que cancelaram as festas de final de ano. Dentre elas, Fortaleza, Salvador, Florianópolis, Belo Horizonte também parece que quer cancelar as festas de final de ano. Isso que é com a grande preocupação, e aí eu acho que é melhor preocupar agora do que ter que remediar depois, né, de considerar agora do que ter que remediar depois. Por exemplo, no estado de Minas tem o cancelamento do uso de máscara. E nós temos aí a possível chegada. E aí quando fala assim, olha, pode chegar em relação a esse vírus aí, eu já me tremo todo e imagino, já está aqui no Brasil. Essa variante que ninguém conhece ainda, que os cientistas, que os especialistas não conhecem ainda, que é a Ômicron. Oriunda não, foi descoberta na África do Sul. Não sabe-se aonde ela começou, mas foi descoberta na África do Sul. Ou onde ela progrediu, onde ela mutou tanto para chegar nessa variante aí. E os cientistas ainda não conhecem qual que é o efeito dela. Sabe-se que ela tem uma maior transmissibilidade, mas não sabe o que é o efeito dela, se vai provocar uma doença mais grave, menos grave, mais ou menos do mesmo jeito que, por exemplo, a variante Delta, que já tomou conta do Brasil de norte a sul, leste a oeste. Então, é preciso que a gente aqui não fique pensando, isso está lá longe, está lá fora. Você está falando aí que Salvador, mas Salvador é tão longe daqui, Fortaleza mais longe ainda, mas a gente tem que se precaver aqui e continuar tomando todos os cuidados, porque a gente não sabe. E o desconhecido, você tem que temer o desconhecido, porque você não sabe como vai agir com o desconhecido. E a gente precisa ficar sempre muito atento a todas essas dicas. A gente vai falar, inclusive, sobre isso, essa questão de eventos, sobre o Carnaval. Aliás, nós falamos disso aqui, né? Já tínhamos citado isso aqui. Nós falamos disso aqui. Olha,
a gente precisa continuar tendo cuidado. A gente precisa, não é porque os números estão favoráveis, não tem ninguém internado, que os contaminados são muito poucos. De sexta-feira para cá, por exemplo, nós tivemos apenas 2 contaminados aqui em Patos de Minas. Mas será que isso é uma situação que para nos deixar extremamente tranquilo? É aí que eu chamo a atenção para a gente ter cuidado, porque como foi no início da pandemia, foi tudo de repente. De repente estava morrendo gente aqui em Patos, de repente aparecendo gente contaminada aqui em Patos e de repente pode acontecer tudo de novo, a gente tem que ter cuidado. Sobre o carnaval a gente vai falar também daqui a pouquinho, que inclusive tem recomendação do secretário de Estado de Saúde, Gui. Agora a gente continua falando de saúde porque a UPA volta a ser motivo de reclamação aqui no News, Gui. Desta vez uma mãe desesperada com a filha doente e a demora para conseguir o atendimento médico. Amanda pediu ao marido que levasse a filha à UPA por volta das 8 horas. Alice, de 1 ano, estava com febre de aproximadamente 40 graus e a mãe temia uma possível convulsão. A minha filha está aqui desde as 8 horas, eu não pude trazer porque eu tenho o meu curso cedo e hoje eu teria uma apresentação para fazer. Mas o pai falhou do serviço hoje para poder estar trazendo a minha criança aqui, para ela poder estar sendo atendida. Ela chegou no hospital com 40 graus de febre, ela já tinha um exame feito ontem, que ela estava bastante com febre ontem, tomou uma injeção e foi mandada embora. Ele voltou para poder apresentar esse exame para a médica e a médica olhou o exame, disse que a minha filha não tinha nada, mandou ela embora com febre para casa. Quando eu cheguei, eu já vim do curso para intercalar com ele, eu vi o estado que ela estava, molinha, passando mal, eu acabei falando, eu não vou deixar minha filha embora desse jeito, porque ela está com febre, quase que ela dá uma convulsão aqui dentro. Já desesperada, Amanda questionou a demora para ser atendida e foi informada de que a pediatra disponível estava para o almoço. A mãe aguardou durante 6 horas com a filha nos braços até ser atendida. Não só com a minha filha, com todas as crianças. A pediatra daqui saiu para almoçar por volta das 11h15. Ela retornou só agora, às 2 e pouco. A hora que eles viram que eu procurei a equipe da NTV para poder estar gravando, para poder estar mostrando esse descaso, eles chamaram o pessoal lá do estágio para poder estar lá para atender, para falar que não estava havendo atendimento, né? Então o rapaz está lá. A hora que viu que eu procurei a equipe, chamou minha filha imediatamente, atendeu ela, mas não teve como fazer nada por ela porque a médica mesmo não estava lá para ter a conduta dela, os medicamentos dela, por ele ser um estagiário. Porque só uma pediatra, para esse tanto de criança aqui dentro, isso é um absurdo. Assim como Amanda, outras mães se encontram na mesma situação e pedem assistência para com seus filhos. Eu cheguei aqui 6 horas da manhã e minha filha tem 1 ano só. Ela foi passando a triagem, já chegou aqui vomitando, passando muito mal. Aí passando a triagem, agora que foi me atender ela. E ela passando mal, ela tá amarelinha, tá com o olho meio roxo. E é desse jeito aqui todo dia, porque todo dia eu tô vindo aqui. Aí ela tá passando mal, eles pegam e mandam eu embora com ela. Eles acham que todo dia a gente tem que vir aqui, ficar aqui desse jeito aqui, todo dia. Porque eles não, custa atender a gente. Ontem eu cheguei aqui com ela vomitando, de novo. Tive que ali, xingar isso tudo ali. Fiquei 3 dias aqui com ela, eles estavam medicando ela, falou pra mim que nem sabia o que ela tinha. E tava medicando ela, agora eu não sei se ela tá passando mal, é por causa dos medicamentos. E é um descaso com os meninos, é todo dia, só uma pediatra. E quando ela tá aí, né, porque geralmente eles põem estagiário ou enfermeiro para atender a gente. Pois é, por meio de nota, a Prefeitura disse que, abre aspas, a UPA teve nesta tarde um pediatra em atendimento, como de costume. Hoje há um número maior de crianças na unidade em relação aos demais dias, o que naturalmente ocasiona tempo maior de espera. Vale lembrar que a UPA utiliza o protocolo de Manchester, sistema de classificação e triagem de pacientes conforme o grau de urgência para atendimento. Fecha aspas, essa é a resposta da Prefeitura de Patos de Minas, meu caro Gui Boaventura. Você entendeu o quê? Que acha que respondeu para você, respondeu para a população essa nota da Prefeitura? Acha que é só falar isso, que está tudo só explicado? Só o médico também não vai resolver o problema da UPA. Não, e assim, olha, a gente só tinha um médico. Poxa, então é o seguinte, vamos colocar aviso no rádio, na televisão, na internet. Olha, hoje não pode adoecer. Se seu filho adoecer hoje, vai ser culpa sua. Você não pode deixar o seu filho adoecer hoje, porque só tem um pediatra.
O que a gente quer é que tenha pediatra, 1, 2, 3, porque nós pagamos por isso. O povo brasileiro que paga a maior carga tributária da América, uma das maiores do mundo, quer o médico para atender dentro da sua especialidade. Nós não temos, de maneira nenhuma, nada funcionando. É um faz de conta que o povo brasileiro já não aguenta mais. Quando se fala, por exemplo, que tem um projeto de atendimento de saúde pública que é uma maravilha no Brasil, tem sim. Se, por exemplo, os PSFs, que é o posto de saúde da família, funcionasse como deveria ter, mas é um empirismo danado, é uma improvisação muito grande e não consegue atender a demanda das pessoas. Não é o número de pessoas que procura o PSF, não. Até o trabalho de educação familiar, de verificar isso aí, o posto faz muito bem o trabalho quando se conta com a necessidade apenas no limite do enfermeiro, fica tudo bem. Agora, esse atendimento médico que poderia ter lá no PSF, não tem. Quantos postos nós temos em Patos de Minas sem médico? Com reclamação aqui de que não tem médico para isso, não tem médico para aquilo outro. Na UPA, as especialidades na UPA não atendem às necessidades das pessoas. E, por exemplo, essa questão do pediatra. Nós sabemos, viu, Odair, que pediatra no Brasil hoje é uma especialidade raríssima, né? Principalmente atendendo no serviço público de saúde. Até os convênios têm dificuldade para atender os seus conveniados nessa especialidade. Nós sabemos disso, que no Brasil já há algum tempo, e eu diria que há mais de 10 anos, a gente vem se arrastando com esse problema nessa especialidade. Agora, é preciso dar um jeito. Porque o povo não pode ficar sem atendimento. Uma mãe não pode ir para lá e falar assim, olha, aqui nós usamos o convênio de Manchester, né? Como é que é? Não sei como é que chama lá. Protocolo de Manchester. Protocolo de Manchester. O que é o protocolo de Manchester? Tem lá quem chega grave, quem chega menos grave, quem chega mais ou menos, quem chega só passando mal, quem chega que dá para esperar. E aí você põe numa fila. Agora, essa classificação é de acordo com o atendimento que tem lá. Não adianta você falar assim, olha, não é tão grave, é menos grave, mas você vai ficar 12 horas na fila. Aí fica grave, né? Sabe, e responder isso aí para a população não adianta nada. Muito bem, Gui, vamos fazer uma parada rápida aqui no News, na nossa análise, depois do intervalo. O secretário recomenda que prefeituras não promovam eventos no Carnaval. E mais uma vez a denúncia, a preocupação com o descarte de esgoto em Patos de Minas. Na última sexta-feira, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, disse que a pasta deve aconselhar os municípios a não realizarem festas de carnaval em 2022. Em entrevista ao jornal O Tempo, ele lembrou que o governo estadual não irá incentivar a realização de grandes eventos públicos, mas vai orientar os gestores municipais a se prepararem para as manifestações espontâneas. Isso por causa do crescimento acelerado de casos de Covid em diversos países da Europa, meu caro Gui. E era aquilo que você começou a citar no bloco anterior, com relação a esses eventos, propriamente do Carnaval, né? Não falando nem dos eventos de fim de ano, mas o Carnaval propriamente, o posicionamento do secretário de Estado de Saúde é esse. Não de obrigar a não fazer, não de impedir, mas de orientar para que não se faça. Olha, essa pandemia está dando uma surra de ensinamento no mundo, né? Porque ninguém está sabendo o que fazer. E esse problema não é só nosso aqui, não. Vídeo que está acontecendo lá na Europa, principalmente no leste da Europa, no leste europeu. Está todo mundo tendo que voltar atrás, todo mundo tendo que recuar. Agora, veja bem, nós estamos abrindo as portas para a vida normal. Como? Futebol, está aí, nós estamos com estádios lotados,
eu estava vendo uma notícia aqui de shows do Gustavo Lima, fez em Londrina com 35 mil pessoas, fez no interior de São Paulo com mais 30 mil pessoas, e assim por diante. Nós estamos voltando à vida normal sem saber o que vai acontecer, porque os especialistas, porque quem sabe, quem pode protocolar a nossa vida, não tem nas mãos uma decisão definitiva. É tudo no experimento ainda. Então é preciso que a gente faça, que nós façamos a nossa parte, né? Porque as cidades, vamos abrir, vamos fazer carnaval, vamos fazer o Réveillon. O Réveillon no Brasil vai ser maravilhoso. Aparece uma cepa nova, aparece uma variante nova desse coronavírus aí, faz todo mundo botar o pé no freio. E é o que está acontecendo. Da agora até no meio do mês de dezembro, vai ser uma angústia total para essas cidades, principalmente para as capitais. Como é que vai ficar o Rio de Janeiro, que se preparou para o Réveillon, está aí, investiu no Réveillon, todo mundo, hotéis, a rede de turismo do Rio de Janeiro, das cidades litorâneas do Brasil se prepararam para o Réveillon. E agora, como é que vão fazer? Vão ter que se decidir, né? E aí, a grande culpa é das grandes potências e da atenção que se deu para a vacina no mundo. Porque, veja bem, Estados Unidos tem lá um caminhão de vacina, tem em torno de 1 bilhão de vacina já sendo estocado para o que vai acontecer no próximo ano, para as vacinas do próximo ano. Esquecem, né, que esse vírus, ele é um vírus sem fronteira. Apareceu agora uma variante na África do Sul, ou no sul do continente africano, incluindo a África do Sul, e vai se espalhar de novo pelo mundo, como foi a variante Delta. Pode se espalhar de novo pelo mundo. Por que não se doa vacina para aqueles países pobres que tem lá na África do Sul? Por que as grandes potências não se preocupam em vacinar desses países que estão lá e reinados, daí? Nós temos países lá que tem 15% da população vacinada. Uhum. Então, não tem de maneira nenhuma condição de segurar o vírus, a proliferação de uma variante nova, de uma cepa nova desse vírus nesses países. E eles não têm condição de comprar essa vacina do jeito que carece de doação. A Organização Mundial de Saúde não conseguiu fazer uma política mundial, né, com esse vírus globalizado para fazer um combate, pelo menos razoável, nesse vírus globalizado. E os países menores hoje ameaçam, né, o mundo, como agora a África do Sul, ou o sul do continente africano, está ameaçando o mundo com essa variante nova aí. E ela vai chegar, né? Já chegou em outros países e ela fatalmente vai chegar na América do Norte, vai chegar na América do Sul, vai chegar na Europa, e vamos fazer o quê? Temos que torcer para ela ser menos mal do que a variante Delta. Os indicativos não são bons, né? De que, inclusive, ela pode escapar da imunização, o que nos deixa ainda mais apreensivos, né? O imunizado não deixaria, não se contaminaria com o vírus, porque o vírus ele só muta no organismo do seu hospedeiro. Ele só muta no seu hospedeiro. Então, ele precisa de um hospedeiro, e se tivesse um hospedeiro vacinado, com o sistema imunológico em dia, uma barreira para o vírus, nós não teríamos tantas mutações como essa aí, que só essa cepa aí, ela tem 32 mutações, além da variante Delta. Muito bem, vamos girar o assunto, Gui. Mais uma vez, a gente vai mostrar que as estações de bombeamento de esgoto, responsáveis por levar o material para a estação de tratamento dos resíduos, causam preocupação em Patos de Minas.
No último dia 24 de novembro, essas imagens foram enviadas para a NTV e mostram que o caminho percorrido pelo esgoto que deveria ser levado para a estação de tratamento da Copasa foi outro e levou a sujeira direto para o Rio Paranaíba. 90% de tratamento aí, cadê eles? Tem que ter vergonha na cara para falar umas coisas assim, rapaz. Judiado do Paranaíba de jeito. Vocês estão achando que nós tá esquecido do Paranaíba, né? Nós estamos sempre aí. Nesta segunda-feira, o presidente do Conselho Integrado de Meio Ambiente do Alto Paranaíba, CIMA, esteve no local e constatou que o problema permanece. A estação de bombeamento fica entre os bairros Laranjeira e Sorriso 4. A situação deixou Ivanildo muito preocupado. Aquela situação ali, ela permanece. Por ser uma estação mais distante das vistas das pessoas, e acredito que ela está jorrando aquilo ali direto. Infelizmente o esgoto não está sendo destinado para a estação de bombeamento, de tratamento da Copasa, não. Está sendo destinado, desviado direto para o Rio Paranaíba in natura. Esse esgoto que a Copasa faz isso, parece até de brincadeira, mas ela está fazendo a população de Patos, o município mesmo, o estado, de idiota, de imbecil. Toda vez que vem lá, a sua conta continua chegando a 100%. Eles embaixo colocam 100% e um desconto, mas é porque anos anteriores ela fez algumas cobranças indevidas e agora o que eles falam que é desconto é a restituição daquilo. Mas como ela cobra 100%, fica elas por ela e não tem desconto, é patavina nenhuma. Ela continua cobrando 80%, 90% aí, tem problema. Vejo de uma forma bem estranha. Nos fundos do bairro Quebec não é diferente. Uma vossoroca se formou no local onde está instalado esse cano e demonstra que muita coisa já foi despejada ali. Esse tipo de problema tem sido recorrente e registrado pelos órgãos de defesa do meio ambiente e a própria população, que faz imagens e reclama providências. Além de tudo que cai na água, o mau cheiro incomoda os bairros próximos. É insuportável. Você chega lá, quase você não consegue ficar parado no lugar. Lá, ela não capta o esgoto, ela não sequestra o esgoto. Os gases da estação de tratamento, dessas que lança aqui também, ela não tem um sistema de engenharia para captar isso e queimar ou até acondicionar em alguma coisa para dar a destinação correta. Infelizmente, o ambiental é irreparável. Ele não tem mais essa questão, não. A Copasa deveria ser multado diariamente, tantos até ela resolver todos os problemas. E provar que resolveu, porque só naquela conversa e papel não está falando, não. Ela fala, a papelada dela é muito boa, sabe? No papel ela deixa tudo, os projetos, tudo bem feito, mas infelizmente é ineficaz. Se não fosse, não estava jorrando aquele esgoto lá da forma que tem, né? Nessa estação de bombeamento, essa levatória de esgoto lá para o... Segundo Ivanildo Zica, a esperança é que a CPI, que investiga as denúncias que envolvem a Copasa, traga alguma solução. Os problemas são muitos para o Rio Paranaíba e para a cidade. A esperança é que a maior parte da cidade, ela foi fazer um estudo em relação a isso. Quando chegou lá, detectou que o processo licitatório que envolvendo a Copasa município, ele foi falho. E ela devia ter sido um processo licitatório, não um chamamento público, porque a Copasa perdeu aquela condição de órgão público. Ela hoje só visa o lucro, ela não tem a questão nem de uma instituição sem fins lucrativos e muito menos uma instituição que se faça caridade ou se faça um benefício desse jeito. Mesmo porque a senhora diretora daqui falou assim, não, a Copasa não é uma empresa boazinha, não, ela está aqui para oferir lucro e ganhar dinheiro, ela já falou isso em muitos lugares aqui. Então eu tenho esperança muito que eles façam, de lá encaminhem para o prefeito ou para o município, e o município faça aquele estudo que os outros municípios fizeram lá e declara nulo o contrato e o convênio com a Copasa. Nulo por quê? Porque aconteceu falha na licitação e que ela deve ser anulado todo esse processo e recomeçar do zero. Gui, e são denúncias constantes, por vezes iguais, que continuam ocorrendo. A gente registra, mas não tem aí uma medida efetiva para resolver. Eu quero fazer só um pequeno comparativo aqui. Tem muita gente aí, por exemplo, que tem
granja de suínos. E essas granjas de suínos têm essa lagoa de contenção, né? Se vazar uma lagoa de contenção dessa num rego d'água, não precisa ser no Paranaíba, não. Num rego d'água, se brincar, as multas quebram o produtor. Cadê os órgãos que fiscalizam e multam a Copasa? Cadê os órgãos de proteção ambiental? Onde estão eles que têm capacidade para tomar providência administrativa e, às vezes, até com poder de polícia? Tem a polícia ambiental, polícia de meio ambiente. Se pegarem um qualquer que for um produtor, que tiver uma granja de suínos ou um confinamento ou uma coisa dessa, que não tiver aquela piscina de contenção daquele esgoto, daquele chorume, daquela coisa, e jogar aquilo num rego d'água, ele é multado com toda a força que o Estado tem. E porque é o Estado, que é a Copasa, não acontece absolutamente nada com eles. Fazem o que querem, do jeito que querem. Eu já não vou nem falar em relação a uma posição da Prefeitura, porque a Prefeitura não tem nenhuma posição, nunca teve, não tem hoje, e imagino que vai ser difícil de ter uma posição, porque falta coragem para tomar uma posição em relação a esse abuso ou esses abusos que a Copasa comete com a população de Patos de Minas. Infelizmente é assim. Gui, só para a gente finalizar aqui, você estava falando antes, voltando ao assunto aí da Covid-19, você falou da Omicron, né, originário lá da África, e tem um alerta, uma matéria do jornal O Tempo, inclusive, de hoje, falando sobre uma mulher ainda não vacinada, né, contra a Covid-19, que você citou os não vacinados, e que desembarcou em Belo Horizonte na semana passada, após ter passado pelo Congo, na África, testou positivo para a doença, para a Covid, e está internada na unidade de pronto atendimento do Hospital de Lumberes, em BH. O continente africano é onde, a gente falou aqui, né, foi descoberta a variante Omicron, apontada aí como preocupante pela Organização Mundial de Saúde. É um caso que precisa ser avaliado, até porque ela não estava sozinha nesse avião quando ela desembarcou no Brasil. Relembrando aí o que você disse com relação à facilidade de uma nova infestação, principalmente no caso de alguém que não se vacinou. O vírus é globalizado. Aliás, esse mundo globalizado é excepcional. Você leva muitos benefícios, mas as mazelas vêm juntos também, né? Em relação a essa mulher que está internada, tem uma preocupação e estão fazendo o sequenciamento genético do vírus colhido dessa mulher que chegou contaminada em Belo Horizonte, de outros que já chegaram contaminados no Brasil. Esse sequenciamento genético é preciso ser feito para saber se a cepa é essa ou se é uma outra cepa, porque na África do Sul tem também a variante Delta. Mas, provavelmente, a predominante hoje na África, no sul do continente africano, é essa cepa Omicron, né? Que é a letra corresponde à 15ª letra do alfabeto grego, o que corresponde à nossa letra O. Então, isso não é difícil de ser. Então, a gente acredita que o vírus está aí já está circulando aqui no Brasil, porque até descobrir essa nova cepa, até descobrir essa nova variante, gente transitou do mundo afora, aí, passando pela África do Sul, pelos outros países do sul do continente e indo para o mundo inteiro. Assim como aconteceu no início da pandemia, né? Sim. E amanhã, novamente, a gente se encontra aqui para mais análise da notícia. Obrigado por mais uma participação sua, viu? É só por enquanto? Só por enquanto. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador e até amanhã. Boa noite a todos, obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra, até lá.